Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Fernando Arazão. Eu quero começar esse episódio anunciando para vocês que o Fora do Meio agora faz parte da Rede Gaúcha de Podcasts, a Podcast. Como vocês sabem, eu sou de Santa Catarina, que está ali coladinho com o Rio Grande do Sul, e é uma honra para mim fazer parte de uma rede sulista, apesar de estar morando em São Paulo, porque, querendo ou não, são as minhas origens, é o meu lar, e apesar de alguns aspectos de lá me matarem de vergonha, é da onde eu vim, e eu tenho uma relação muito forte com essa terra, então é muito gratificante para mim estar inserido dentro dessa rede. E além disso, eu preciso começar também agradecendo, porque o tema desse episódio foi indicação de um ouvinte, que mandou uma mensagem para mim lá no nosso Instagram, que é Fora do Meio Podcast, sugerindo falar sobre relacionamentos não monogâmicos. E é um tema muito interessante, então aqui está. Muito obrigado, Will, pela sua sugestão. E você que está ouvindo, que também quer fazer uma sugestão de tema, convido você a mandar um e-mail para foradomeiopodcast@gmail.com ou através das nossas redes sociais, que é Fora do Meio Podcast, no Facebook ou no Instagram, e no Twitter, Fora do Meio Pod. Além disso, eu quero aproveitar esse comecinho para convidar você para entrar no nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Nos menus, a última opção é o perfil do ouvinte. Lá tem algumas perguntinhas que é para eu conhecer um pouquinho mais quem são as pessoas que ouvem o Fora do Meio e poder criar episódios cada vez melhores para vocês. Eu convido você a ficar ligado, porque no final do programa eu vou ler algumas mensagens que eu recebi lá. Tem uma área na pesquisa que vocês podem deixar umas mensagens e eu vou responder algumas lá para vocês. Então fica ligado, depois do armário aberto, a gente responde então algumas sugestões deixadas lá, tá bom? Gente, sem mais delongas, vamos pro armário aberto falar sobre sexualidade plural, relações não monogâmicas, poliamor e afins. Esse tema que é muito polêmico, mas que é tido como o futuro dos relacionamentos. Vamos descobrir? Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu recebo duas pessoas para conversar comigo sobre relacionamentos não monogâmicos. Vocês provavelmente conhecem como relacionamento aberto, poliamor, tem vários nomes que abrangem essa questão e que tá todo mundo falando atualmente, né? Parece que é o novo conceito de relacionamento que a gente tem hoje em dia. Muitos até falam que esse é o futuro do relacionamento, né? A evolução dos relacionamentos hoje em dia. E eu vou pedir então para vocês, queridos convidados, se apresentarem para a audiência do Fora do Meio, contando quem são vocês, da onde são. Eu sou o Homer. Há 2 anos eu tive um relacionamento que caminhou para a questão de relacionamento aberto, né? Eu acho que como pessoa tive a oportunidade de amadurecer e de também conseguir desenhar para mim mesmo as coisas que eu gostaria no futuro de envolver em um relacionamento. É isso. Meu nome é Priscila Gonzaga, eu tô em 2 relacionamentos no momento. Meu relacionamento anterior já era aberto também, e é isso. Beleza. Gente, então pra gente começar já no assunto, pelo que eu entendi, então nós temos uma pessoa em um relacionamento aberto e outro que teve um relacionamento aberto, né, o Homer. Me contem uma coisa, como que vocês caíram nesse mundo? Foram vocês que sugeriram, ou o parceiro de vocês que trouxe essa questão do relacionamento aberto? Como que vocês entraram nesse mundo do poliamor? Comecei, como eu falei, o meu relacionamento anterior já foi aberto, então eu caí nesse mundo já no meu relacionamento anterior. A gente tinha um relacionamento fechado até que eu me interessei por um rapaz. E ao mesmo tempo, o meu ex vinha pesquisando sobre esse assunto, só que eu não sabia, né? Então eu tava a fim de um carinho e eu não via solução, eu não queria terminar com meu namorado, mas ao mesmo tempo queria ficar com esse rapaz. E sem saber, o meu namorado tava querendo abrir o relacionamento, mas achou que eu nunca ia aceitar. Então, assim, foi uma sorte muito grande tudo acontecer ao mesmo tempo, porque geralmente um tá interessado, o outro não aceita. Eu acho muito difícil os dois entrarem juntos nessa. Então, eu tive uma sorte muito grande nesse sentido. Comecei assim. Aham. Eu acho que se eu não tivesse afim do tal rapaz, eu acho que eu nunca ia aceitar
se eu não tivesse passado por isso. Sim, só eu esqueci de falar isso no começo. Pri, então você tem um relacionamento hétero, correto? Sim, E Homero, o seu relacionamento é homossexual, correto? Não era hétero, não, brincadeira, não nunca. Não. E sim, era homo mesmo. Perfeito, só para deixar claro para a audiência, que é uma das coisas que o pessoal acha nas perguntas que eu recebi da audiência, que automaticamente você tem que ser gay para poder ter um relacionamento aberto, e não, gente. Nesse episódio a gente vai descobrir coisas que isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade, de interesse por determinado gênero, tá bom? E, Homero, como que foi a sua experiência? Eu já vinha num relacionamento de alguns anos, e eu acho que o ser humano é natural que a gente se coloque algumas questões ao longo da vida de, por exemplo, eu tenho certeza, não tenho certeza de que essa pessoa é para mim ou não é para mim. Eu acho que todos nós, a gente desenvolve interesse por outras pessoas ao longo da nossa vida, né? Uhum. Agora, ponderar se isso vai fazer parte da sua interação ou não, se isso vai fazer parte de um relacionamento aberto ou não, aí é uma questão muito pessoal, né? Então, foi minha primeira experiência com essa questão, né? Eu fui uma pessoa que, de começo, eu fui bem receptivo para a ideia. Eu achei que as coisas iam funcionar muito bem. Só que, no meio do caminho, existiram dificuldades, né? Questões muito próximas aos sentimentos humanos, né? Sentimento de ciúme, sentimento de possessão, sentimento de descartabilidade, porque eu acho que você passa a se questionar se você é suficiente, se você não é suficiente, ou se essa rotulagem é correta, né? Então, veio para mim de uma maneira inicialmente bem receptiva, mas as coisas não caminharam de uma maneira muito saudável no final das contas, né? Então, assim, antes de mais nada, eu acho importante enfatizar meu ponto de vista em relação a esse tipo de relacionamento. Eu acho que nós temos perfis como pessoas, né? Uhum. Eu acho super importante, assim, a gente respeitar o próximo, conhecer o próximo antes de engajar num relacionamento, né? Mas a gente vive num momento em que esse assunto é muito novo, ou seja, grande parte dos relacionamentos eles vão se ver nessa questão a partir de um dado momento. Eles já não começam, eu já tive alguma coisa assim. São poucas pessoas que já tiveram uma experiência imersa nisso, né? Então, isso traz muita confusão, traz muito conflito, porque às vezes você descobre que você tem um perfil mais monogâmico e o seu parceiro tem um perfil mais poligâmico, enfim. Essa falta de conexão, esse teste em que as pessoas se submetem, é o que acaba dando um pouco de conflito, ao meu ver, e foi o que aconteceu comigo de fato. Uhum. Vocês falaram uma coisa que é interessante, que a Pri, pelo que ela falou, tanto ela quanto o parceiro dela tem o perfil, não foi o seu perfil nesse caso. Então, uma coisa que me pareceu muito na pesquisa que eu estava fazendo é que isso realmente não é uma situação que às vezes é para todo mundo. Todo mundo pode ter curiosidade, todo mundo tem. Até ouve-se falar sobre muito isso, né? Até tanto que foi um dos temas pedidos pro Fora do Meio, foi fazer um episódio sobre relacionamentos. Como que vocês enxergam, vocês que, né, já viveram essa situação ou vivem, a questão da percepção de perfil? Porque a gente vive numa sociedade em que pede que você tenha um relacionamento monogâmico. A família tradicional brasileira é composta por um homem, uma mulher e as crianças. Como que foi para vocês essa percepção de tipo, nossa, esse modelo talvez não esteja funcionando para mim? Como eu falei, né? Foi a partir do momento que eu me interessei por outra pessoa e vi que eu não queria terminar com meu namorado. Uhum. E foi até engraçado que, como eu não sabia que ele estava disposto a ter um relacionamento aberto, eu estava guardando isso muito pra mim, sofrendo e tal. Uhum. E uma vez mexendo no iPad dele, eu estava vendo uma atualização. E aí, na época, eu não sei se ainda é hoje, porque eu não mexo mais, não tenho mais esse aparelho. Mas o Messenger aparecia uma bolinha lá, né? E já a primeira coisa que a pessoa falou já aparece assim na sua cara. E ele tava na cozinha, aí apareceu aquilo pra mim. Eu tenho até vergonha de falar isso, porque não é legal. Eu cliquei pra ver a mensagem. Na verdade, eu li a mensagem que apareceu ali na minha cara, que já era uma coisa assim meio comprometedora. Aí eu cliquei pra ver.
Aí, na conversa, que ele tava falando com uma menina, que ele tinha vontade de abrir o relacionamento, de sair com outras pessoas. Aí eu comecei a chorar, aí ele foi ver o que que era, eu falei assim, você não me ama mais, você quer sair com outras pessoas. Aí ele ficou puto, porque eu invadi a privacidade dele, vi as mensagens dele e foi tomar um banho. Aí, enquanto ele tava tomando banho, que eu fiquei pensando assim, caramba, Pri, como você tá sendo hipócrita, você tá afim do menino, querendo sair com o menino. Isso aconteceu no momento ótimo, Sim. né? Eu, desesperada, aí quando ele saiu do banho, que eu conversei com ele e tal, falei desse rapaz, e foi aí que a gente decidiu abrir. Uhum. Agora, em relação à sociedade, eu nunca parei pra me preocupar com isso, não. Sim, mas é essa sua fala do tipo de você se olhar e se sentir, jogar na cara dele, querendo ou não, que tipo assim, ele tá querendo trair. Não te parece uma coisa muito que é imposta pela sociedade do padrãozinho do. Quer dizer, você teve uma resposta como seria a resposta comum? Porque é a primeira coisa que a gente pensa, né? Até eu parar pra ver que eu também tava afim de outra pessoa e não deixei de amá-lo, eu acho que foi mais no automático, porque eu mesmo vi na prática que era possível, né? Uhum. Sendo passado por isso, tudo bem, dava pra entender. Mas como eu já tava vendo que eu também tava querendo sair com outra pessoa e que não deixei de amá-lo por causa disso, não fazia sentido. Aí que eu parei pra racionalizar, porque às vezes Uhum. a gente vai no impulso do sentimento, né? E aí quando você para pra racionalizar, e às vezes o que você racionaliza não bate com o que você sente, né? Sim. Normalmente acontece isso, né, em algumas situações. Mas é bacana você falar isso. Nas pesquisas que eu fiz, eu li muita coisa a respeito, que as pessoas falam que elas se sentiram muito transgressoras quando criou-se essa coisa, tipo assim, nossa, eu estou apaixonado por outra pessoa, mas eu também gosto do fulano. Tem uma confusão na cabeça sobre isso, né? Até você entender, porque ninguém fala de relacionamento aberto. Então nem sempre você sabe que isso é uma opção. Exatamente. Até eu descobrir, até a gente conversar, eu sofri bastante aí nesse meio tempo. E tirando esse rapaz porque você se apaixonou, tiveram outras pessoas que te fizeram pensar isso antes de você chegar nessa conclusão de relacionamento aberto ou não? Não, Foi uma coisa que você foi descobrindo aos poucos. foi a primeira vez que aconteceu, foi com ele. Que não é nem nesse meu relacionamento atual, né? Isso foi com o meu ex. Uhum, no anterior. E como que você chegou nessa... Como que você descobriu que existia essa questão do poliamor? Aliás, é correto falar poliamor nessa situação? É uma das vertentes, né? Como você mesmo falou no início, tem vários nomes. Eu considero até mais o meu relacionamento atual, eu considero mais poliamor do que o que eu tinha com o meu ex, porque eu atualmente tenho 2 namorados mesmo. Uhum. Tipo, não é uma coisa só sexo. Porque com o meu ex era um relacionamento mais aberto. Eu tava com ele, mas saía com outras pessoas, transava com outras pessoas. Mas a minha afetividade... Até tinha uma afetividade com algumas pessoas. Não necessariamente era só sexo. Mas eu tinha um relacionamento só com ele. Atualmente, eu tenho 2 namoros mesmo. Um tem 3 anos e o outro tem 1 ano. Mas de conhecer a família, de ir nos eventos. Hora eu vou com um, hora eu vou com o outro. Às vezes vou com os 2. Então esse eu considero poliamor. Uhum. E o meu anterior tava mais pra relacionamento aberto. Entendi. Eu devia ter perguntado isso no começo. Então, realmente tem essas nomenclaturas que são situações diferentes. Uhum. Perfeito. Ô, Mary, e como que foi o seu caso? Eu acho que existe uma questão conceitual muito importante, né, para a gente ponderar sobre o que acontece nas nossas rotinas de relacionamento, né? Até você chegar, né, à conclusão que você está inserido numa situação de poliamor, na minha opinião, você tem um processo de maturação muito grande, né? Porque assim, é diferente você chamar algo de poliamor, né? Como as pessoas estão generalizando hoje, eu acho que elas fazem isso de uma maneira muito equivocada, né? Poliamor é uma coisa, você sentir atração aleatória por outras pessoas é outra questão, né? Porque para você, a palavra amor, pelo menos na minha concepção, ela tem o seu peso. Com o seu peso vem as suas responsabilidades, o seu tempo de construção, né? Então, você está num relacionamento com alguém, aí você se interessa pelo Zé ali da esquina. Você vai chamar isso de poliamor até você
tecer, né, até você construir uma questão de poliamor com duas pessoas diferentes, existe um tempo, né? Então, assim, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo, né? Se é a atração que todo mundo sente, né? Atração por outras pessoas, né? E essa definição, ao meu ver, ela é muito importante, tá? Mas assim, não que as pessoas precisem, né, se inserir dentro de uma classificação para continuar a vida delas ou fazer da vida delas o que elas bem entendem, não. Mas eu acho que quando você interage com outras pessoas, você tem que ter a responsabilidade de ser claro naquilo que está acontecendo com você, né? Então, isso volta na fala anterior, né? A gente discutiu um pouquinho a respeito. Existe uma questão aí de experiência, né? E as pessoas vivem hoje o quê? Uma abertura, uma ruptura do que sempre foi imposto pela sociedade tradicional nas últimas centenas de anos, né? Não que isso tenha sido o padrão sempre da humanidade, né? Mas foi por um bom tempo, né? E existem diversas questões que estão envolvidas nisso, né? Agora, você ter a sorte de se relacionar com alguém que já teve esse processo de maturação e sabe muito bem o que quer, é realmente uma sorte, porque hoje o cenário que eu vejo, as pessoas estão num processo de liberação de conceitos, né? E elas estão se permitindo experimentar outras coisas, e nessa experimentação, nem sempre elas são responsáveis com as pessoas com as quais elas se relacionam. E aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque os sentimentos são feridos, expectativas são frustradas, quanto menos diálogo tiver, pior, né? Então, é interessante isso, né, de você não querer desmanchar com alguém para tentar uma coisa com outra pessoa, mas você tem que analisar muito bem o que está acontecendo. Se existem coisas que você quer na sua vida que outra pessoa não te oferece, o que está acontecendo? A outra pessoa realmente não é capaz de te oferecer isso? Ninguém tem que se responsabilizar por oferecer nada para ninguém, porque a gente é livre, né? São questões que não são tão óbvias de responder. São questões difíceis, né? E nessa dificuldade, a gente se perde, a gente machuca o outro, a gente acaba descobrindo que a gente tem um perfil que a gente nem imaginava, né? As pessoas não se conhecem, a gente vive para se conhecer, né? E esse processo, ele machuca a gente mesmo, ele machuca o outro. Então, responsabilidade afetiva, eu acho que é o conceito-chave para todos os tipos de relacionamento, sejam eles monogâmicos ou poligâmicos. E como que isso chegou para você? Foi seu parceiro que veio com essa ideia do relacionamento aberto? Como que você caiu nesse meio? O processo de proposição desse estilo de vida, ele partiu aí dos dois, tá? Então, assim, mas no meu caso, tá? Não vou generalizar isso porque nem posso, as pessoas têm histórias muito diferentes de vida. O que aconteceu no meu caso, né? Tanto eu quanto ele, a gente passou a ter necessidades diferentes, né? De vida, entendimento, compreensão, e a gente já começou a projetar isso fora do relacionamento. Então, no começo, né, era uma proposição muito, talvez, válida para os dois, né? Porque na teoria as coisas funcionam de uma maneira, na prática nem sempre funcionam como a teoria, né? Então foi uma coisa bilateral, né? De consenso de começar, tipo, olha, a partir de tal momento a gente tem liberdade aí de fazer o que a gente bem entende. Porque tem as vertentes também, né? Por exemplo, tem pessoas que se relacionam 3 as pessoas ou mais juntas, né? Ou tem pessoas que não. Tem pessoas que elas não aguentam esse tipo de carga emocional e elas dão uma liberdade, assim, de cada um, né? Tem o direito de sair aí com outras pessoas separadamente. Isso eu vejo que varia muito de perfil para perfil. No meu caso, essa última situação era válida. Nunca trouxe uma terceira pessoa de convívio comum ao nosso relacionamento, porque era muito difícil processar isso, né? Principalmente da minha parte, né? Então, cada um de nós tinha a liberdade de conviver com outras pessoas separadamente, mas trazer uma terceira pessoa no convívio comum era um choque emocional muito grande e eu não vivenciei esse tipo de situação, mas muitos casais, eles se relacionam dessa forma, inclusive sexualmente, né? O que é extremamente desafiador, né? Qual é o problema, na minha visão? É a questão de sentimentos igualitários, né? Por exemplo, quando você tem 3 pessoas compartilhando, teoricamente, de uma emoção que é a mesma,
será que é a mesma em cada uma das pessoas? Ou a segunda pessoa está mais interessada na terceira, e o primeiro fica de escanteio, aí se sente mal porque fica mais de escanteio? Ou seja, tem muitas variáveis, né? E essas variáveis, se a gente não tomar cuidado, a gente se machuca bastante, né? No modo como a gente convive com elas. Eu concordo com tudo isso que o Homer falou e no meu caso, eu mesmo não acho que eu não aguentaria tá no mesmo ambiente, estar em contato, ver beijando assim na minha frente, eu acho que eu não, não ia aguentar não. Mas os meus dois namorados, eles se conhecem, a gente joga os jogos juntos. Nós somos todos atores, né? Eu sou atriz, eles dois também. Eu acho que eles são ótimos atores, então eu já chamei. Eu estava participando de uma peça, chamei um, depois estava precisando de ator, aí chamei outro. E eles lidam bem com isso. Eu até evitava beijar. Quando eu estava com os dois, eu não beijava nenhum dos dois. Aí até que um falou assim, eu prefiro ver você beijando o outro do que você não beijar ninguém. Aí eu falei com o outro também. Aí então, assim, pra eles é de boa eu beijar um na frente do outro. Eu, particularmente, se fosse comigo, não ia ser legal. Então, cada um realmente reage de uma forma diferente. O importante é você Uhum. tentar como é que o outro lida com aquilo, né? Sim, sim. Muito, muito bacana vocês falarem isso, porque uma das perguntas que a audiência mandou pra gente foi se existe realmente essa questão da hierarquia de sentimento, e vocês dois acabaram falando nisso um pouco. Pri, no seu caso, que você, né, está vivendo hoje um relacionamento poliamoroso, qual é a sua opinião? Porque você teve um relacionamento aberto e hoje está num relacionamento poliamoroso. Você enxerga nesse quesito que existe hierarquia de sentimentos, é possível amar mais uma pessoa em detrimento da outra, ou dá para equilibrar os dois, as duas balanças? Olha, dá para equilibrar? Dá. Mas é muito difícil você medir e dizer que é exatamente igual, 50% para 50%, 50%. Eu não tenho filhos, mas eu acho que até uma mãe deve amar, deve ter uma preferência, não sei. Posso estar falando besteira. Mas assim, eu sei que é diferente. Uhum, Eu tenho o que tem 3 anos, tem uma solidez maior, tem um companheirismo mais forte. Mas, em compensação, o outro, que tem 1 ano só, tem a vantagem da descoberta, da novidade. Então, cada um tem seu ponto forte e tem seus prós e contras. uhum, Não dá para dizer que é exatamente igual. Cada um tem sua característica. sim. E isso não é um problema, né? Não, não acho que seja um problema. É óbvio que tem situações que um pode se sentir, como o Homer falou, né? Se sentir mais de lado. Mas aí a gente conversa, eu evito ao máximo que isso aconteça. Eu praticamente moro com um. Então, nas situações que eu tenho oportunidade, principalmente quando a gente viaja, assim, em teatro, né? Eu fico mais com o outro na hora de dormir, né? Justamente porque eu já passo a maior parte do tempo dormindo com um. Então, eu tento equilibrar bem e o importante é ter diálogo sempre. Se alguma coisa incomodou, alguma brincadeira, é importante dialogar. Eu tive até mais conflitos no meu relacionamento anterior, então a gente conversava tudo que estava chateando, a gente colocava na mesa e via o que poderia fazer para contornar aquilo. Uhum. No atual, eles se dão tão bem que eu quase não tenho muito o que conversar, assim, eles não me passaram nenhuma situação de desconforto. Até então, né? Mas por enquanto a gente tem lidado bem com isso. Um dá dica pro outro também, porque até um tem mais tempo, né, de atuação. Então a gente se ajuda muito. Mas isso é bacana, né? Que tem uma relação muito sólida no trio mesmo. Não é uma competição. Entre eles são muito de boa, assim, nessa questão de ciúme. Eu mesma que sou a mais ciumenta. Teve um dia que um saiu encontrar com uma menina que, nossa, aí é bom que o outro também ajuda a consolar, né? É nervoso, falando, nossa, vocês... Às vezes as pessoas acham assim, nossa, Pri, você tem 2 relacionamentos e tal, que foda. Mas, cara, eles é que são fodas, porque
eles é que estão passando mais por essa situação, né? Uhum. É um desafio mesmo. E, Homer, como você enxerga essa questão da hierarquia de sentimentos na sua experiência? O correto, acho que antes de mais nada, para a gente ser ético, é tentar equilibrar esses sentimentos, mas eu não sei se é assim que funciona na realidade, né? Porque duas pessoas vão se comportar exatamente da mesma maneira na sua perspectiva, como terceira pessoa? Não vão. E ter um equilíbrio disso é muito delicado, exige um esforço de todo mundo, né? E aí que mora o problema. Por quê? Foi usada uma palavra aí legal que vocês comentaram, que é a questão da competição, né? Então, assim, eu tenho até uma opinião de que os relacionamentos abertos nesse momento que a gente vive na história da humanidade, eles surgem aí de um processo muito baseado na competição. Por quê? Porque a gente vive em um mundo em que a gente está inserido no mercado de trabalho. O mercado de trabalho nos trata como seres descartáveis a todo momento, não tem ninguém insubstituível, né? Então, o que está acontecendo? A gente vem tantos anos vivenciando isso nas questões profissionais, econômicas, que a gente transportou esse tipo de pensamento para as questões afetivas também, misturando com o conceito de liberdade, que a gente tem o direito de interagir como a gente quiser, né? Desde que seja de uma maneira não destrutiva. Então, o que acontece? Esse sentimento de competição, ele é um pouco embutido na maioria das pessoas, né? E a gente passa por questionamento, né? Eu não fui, né, o suficiente para aquela pessoa, poxa vida, né? E a outra pessoa também não foi suficiente para mim, por quê? Então, eu acho que, assim, o diálogo, ele consegue estabelecer muito bem o que está acontecendo e conseguir equiparar os sentimentos, né? Agora, que é desafiador é mesmo, porque não é fácil, né? E eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de humildade também e analisar o que acontece com elas. Por exemplo, às vezes você pode achar uma ideia muito interessante, mas na prática não funciona para você, não funciona para o outro, né? E se funcionar, ótimo, né? A Priscila citou aí a situação em que os três colaboram de uma maneira muito bacana para o relacionamento, e eu acho isso super interessante para quem funciona. Quero mais é que as pessoas elas consigam se descobrir e interagir da melhor maneira como elas acham que tem que interagir, né? Agora, isso é muito bacana no relacionamento dela, né? Vou tomar a liberdade de comentar. É que as pessoas estabeleceram um consenso, né? E esse consenso, ele é funcional, né? A situação funciona. É muito diferente do que acontece por aí. O que acontece por aí, que eu vejo, né? Aconteceu comigo, eu vejo acontecendo com muitas pessoas também, né? A gente está numa época que principalmente os jovens, eles defendem muito o relacionamento aberto, só que assim, você defende porque você já experimentou ou você quer experimentar? A maioria das pessoas defende porque elas querem se abrir para a ideia, né? E tá na realidade é uma história completamente diferente, né? Quando você se vê naquela situação, porque a gente tem ciúme, a gente tem, sei lá, preocupação, às vezes a gente nem mesmo sabe como que a gente vai se portar na entrada de outras pessoas, sabendo que o outro está se relacionando, né? Por um lado, eu acho melhor ter relacionamentos abertos do que ter aquela família supostamente tradicional, onde a traição é uma coisa também levada como trivial. Isso eu acho melhor você estabelecer, né? Falar assim, olha, ser honesto com a pessoa com a qual você está se relacionando, né? E com honestidade, eu acho que se machuca menos. A honestidade também machuca, mas ela é o começo para a gente começar a trabalhar coisas e lapidar os relacionamentos, né? Então, eu acho que a gente vive uma fase de experimentação, e as pessoas estão experimentando muito hoje, né? Agora, encontrar um relacionamento funcional a 3, 4, quantos for, eu acho bastante desafiador. E a situação da Priscila é muito curiosa também, porque o relacionamento aberto, ele também está ligado com a questão de machismo, principalmente nas interações heterossexuais. É muito comum você ter a figura masculina propondo a interação dele com mais 2 ou 3 mulheres, né? Enquanto ele não aceitaria uma interação com outro homem. No caso da Priscila é o contrário, ela é uma mulher que se relaciona com 2 homens e eles aceitam esse tipo de convívio. Então, isso é mais raro
do que a situação de ter, por exemplo, um homem e duas mulheres. Então, eu acho interessante isso, né? Tem muito heterossexual que quer interagir com outras mulheres, né? Principalmente homens, mas ele não quer que a mulher interaja com outros homens. Então, peraí, então o que está acontecendo? É um egoísmo? Você só está obedecendo, na verdade, as suas determinações, esquecendo as preocupações do parceiro? Tem tudo isso para analisar, né? Sim. Complexo, né? Nossa, é verdade, Priya. Eu não tinha pensado por esse prisma, mas faz muito sentido. E assim, nem respondo nada porque eu concordo com tudo que o Homer fala, até com as ponderações, tudo que você tem que levar em consideração. É bem isso mesmo. E essa questão da mulher, né, com dois homens, nossa, eu já escutei, eu até acho que os meninos devem ouvir também, né? Aquela coisa de chamar de corno, enquanto é um homem com duas mulheres, os caras acham o máximo. Tá tudo né? bem, né? Aí a visão que as pessoas devem ter deles é porque eles também são muito de boas de ligar o foda-se e não tá nem aí. Mas os homens por aí devem achar absurdo chamar de corno gourmet, né? Sim, como que você deixa a sua mulher fazer isso, né? E, gente, vocês dois citaram uma palavra que foi uma das... Assim, eu pedi para o pessoal, para a audiência, fazer perguntas. E acho que 70% das perguntas que vieram para me ajudar a compor a pauta envolviam a palavra ciúmes. E vocês dois citaram isso, que eu acho assim, a gente vive numa sociedade, como você falou, Homer, de competição, de posses e etc, e o ciúme, ele é muito romantizado até nos relacionamentos comuns, né, de duas pessoas. A 3 ou a 4 ou a mais gente, o ciúmes, ele assume uma outra proporção, né? Como que vocês viveram essa situação de ciúme? A Pri falou já que você sente ciúme, né? Você é uma mulher ciumenta. Sim. E como que é lidar com isso? Mas sabe o que é curioso? Eu sinto mais ciúme da minha relação mais recente. Que as pessoas podem até achar, então você gosta mais dele, né? Não, é justamente por ser mais recente, por conhecer menos, pela outra ser mais sólida. A gente já passou por situações que eu tenho uma confiança maior de que ele não vai se apaixonar por... Quer dizer, pode acontecer, né? Também relacionamento aberto não é garantia de nada. Mas eu me sinto mais segura no sentido de que ele não vai perder a cabeça porque se apaixonou por uma menina monogâmica, e ele largou tudo e foi viver com ela. Embora, como eu falei, isso não estou blindada, mas eu tenho uma segurança maior, eu tenho uma confiança maior em relação ao outro que eu tô há menos tempo. Justamente por estar menos tempo, a insegurança é maior. Mas, assim, eu tento lidar com isso de uma forma racional. Eu sei que eu sou muito emocional, muito intensa, e às vezes eu sei que não tem nada demais, mas eu já fico nervosa. Fico mesmo, assim, eu tenho consciência, eu converso com ele, aí me acalmo e tal. Mas eu prefiro passar por isso do que privá-lo. Ele, até da última vez que ele saiu com uma menina, né? Eu acho que eu tava de TPM também, o que piorou um pouco as coisas, mas... Aí ele, poxa, Pri, não quero ver você sofrendo. Aí eu falei assim, não, relaxa, eu sei que vai passar. Então, assim, a diferença é que você vai sair com outra menina, eu não vou terminar com você por causa disso. Não quer dizer que eu não vou sofrer. Eu ainda tô em processo de desconstrução, mesmo tendo tido um relacionamento anterior, aberto, eu ainda tô nesse processo, até porque eu vivi isso pouco, né? Geralmente era eu que saía com todo mundo. Eles saírem com outras meninas, eu ainda tô começando nisso. Então ainda é difícil para mim. Por isso que o diálogo com ele está sempre falando assim que ele... eu fui encontrar com ele logo no dia seguinte. Às vezes eu até acho que era melhor ele ter me contado depois, que a gente ainda tá pensando no que seria. Para eu não sofrer assim por antecipação, não ficar ansiosa, né? Também tô engatinhando. Às vezes as pessoas acham que por eu ter tido já um relacionamento anterior aberto e por estar atualmente já há um tempinho com eles, eu já sei lidar com isso. Não, também tô aprendendo e o diálogo é fundamental. Ele tá sempre reafirmando, né? Olha, tá tudo bem, tô aqui, ainda te amo. Parecer bobo, mas é importante. Exatamente, né? É uma questão de... Né, a Pri usou uma palavra
desconstrução, né? O pessoal tem utilizado muito, né? E eu acho que a gente tem que pontuar algumas coisas. Por exemplo, ter um perfil ou não para um relacionamento aberto, ele não significa que você é ou não desconstruído, né? E essa palavra tem que ser usada com muito cuidado também, porque ser desconstruído é bom ou é ruim? Não sei te dizer. Volta naquela questão do perfil. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, para outras não vai funcionar. Que nem no meu caso, o ciúme foi uma coisa muito difícil de lidar, né? Porque a nossa cabeça é aquela coisa, né? Ah, convida para sair, não pode. Ah, o que será que está acontecendo? Tem encontro, não tem encontro? O que será que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Então, assim, eu também sou uma pessoa emocionalmente muito intensa. Então, processar tudo isso não é fácil. Eu mesmo achei que eu ia processar de uma maneira saudável, né? De uma maneira que fosse possível, mas no final das contas foi muito válida a experiência, né? Apesar de eu ter sofrido muito, né? Porque o que aconteceu no meu antigo relacionamento? A gente propôs isso e, assim, do lado dele, ele encontrou a filosofia de interação amorosa da vida dele, né? Tanto assim que a gente não se fala, né? Mas porque a gente não teve um término muito amigável, mas até o ponto que eu sei, ele tem essa filosofia de vida a partir do momento em que ele experimentou isso para adiante, né? O que é questionável também, porque a gente está sempre em mutação das coisas, né? Mas assim, qual foi a minha conclusão? A minha conclusão foi justamente a contrária da dele. Que eu não sou uma pessoa capaz de suportar isso e tá tudo bem. Né? Não é porque assim, ai meu Deus, eu sou muito quadrado, eu tenho que me desconstruir. Tipo, não, a gente tem que viver da maneira como a gente aguenta e da maneira como a gente tolera as coisas e a gente faz o menos mal possível para nós mesmos e os outros ao nosso redor. Né? Uhum. Então, ter essas conclusões diferentes foi o que foi responsável pelo fim, né, do relacionamento. Mas, assim, eu fiquei muito reflexivo na época, né? Isso faz 2 anos, porque descobrir como eu funciono custou um processo doloroso, né? Mas eu fiquei feliz que eu cheguei nesse nível de conhecer a mim mesmo, né? Uhum. Porque das duas, uma, quando você se propõe a esse tipo de experiência, você vai descobrir quem você é nesse quesito. Se você realmente é uma pessoa para se relacionar com outras de uma maneira múltipla, ou se você é uma pessoa que você dá mais valor às interações monogâmicas e tudo mais, né? No meu caso, o que aconteceu? Eu já estou aí quase na metade dos 30, né? E uma série de coisas começaram a vir na minha cabeça, né? Olha, você está envelhecendo, você já não é mais um jovem tão jovem, né? Então, assim, eu comecei a dar prioridade para as minhas questões pessoais, né? De que realmente construir uma história de uma maneira mais unificada com alguém era mais interessante para mim. Embora esteja muito difícil, porque as pessoas estão bastante com esse pensamento aí de interações múltiplas e tudo mais, né? Eu diria que hoje é mais difícil você achar uma pessoa assumidamente monogâmica do que poligâmica, tá? A gente vive em épocas assim. Então, eu acho importante também a gente correlacionar isso com a faixa etária e com a nossa estrutura de vida. Porque, assim, a sedução, ela é algo que existe de uma maneira muito forte na nossa vida, né? A gente tem sedução por mercadorias, a gente tem sedução por novas tendências, a gente tem sedução por novas pessoas. Então, assim, até você processar o que é sedução e o que é filosofia de vida, o que é muito complicado, né? E eu acho que com o envelhecimento, a gente tende a refletir sobre isso, né? Mas espera aí, o que é melhor, né? É você ter alguém do lado da sua vida sempre, de uma maneira mais estável, é você ter um monte de interações com pessoas e, na verdade, não tem interação nenhuma, né? Mas eu não posso generalizar isso também, né? O que eu posso falar é que uma relação poligâmica, ela demanda mais tempo, porque já é difícil você se dedicar na vida de hoje a você ter tempo para você mesmo e tempo para a pessoa que você supostamente gosta, né? E que você quer ter um relacionamento. Quando você passa a interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, você tem uma necessidade de tempo maior, porque você precisa de tempo para entender o mundo do outro, as particularidades do outro. Então, assim, não é todo mundo que tem essa disponibilidade e esse desafio mental, porque é um processo desgastante você se propor a conhecer o mundo do outro, né? Uhum. Então, assim, eu acho
que, apesar de a gente viver num mundo onde as interações poligâmicas estão muito na moda, eu acho que a nossa geração, né, e as gerações posteriores, elas vão passar por um momento de reflexão muito grande com o processo de envelhecimento, né? Porque quando você constrói o poliamor de verdade, você tem ali duas pessoas para você, por exemplo, passar a sua velhice, ou você contar nos momentos difíceis que vão vir na sua vida. Porque envelhecer é uma droga, a gente só vem desafio maior, cada ano que vem, né, vem coisas mais desafiadoras. E eu também gostaria de correlacionar isso ao cenário LGBT, porque eu vejo que é um pouco mais, assim, não vou generalizar novamente, mas tende a ser mais pesado, né? Porque a estrutura de relacionamentos heterossexuais, você tem uma sedimentação maior no sentido de família, né? Normalmente, né, quando as pessoas têm filhos, elas conseguem ter um enraizamento maior, né? Agora, o que eu vejo, principalmente na classe LGBT, é muita gente perdida, sim, chegando, né, na etapa de envelhecimento, maturidade, de uma maneira muito triste, né? O pessoal com interações rasas a vida inteira, e chega numa certa idade, não se encontra, começa a se achar muito... A velhice LGBT é muito pesada, né? Lógico, eu não sou um velho ainda, mas todos nós estamos a caminho. Essa é a grande verdade. E isso me assusta hoje, né? Eu tenho, né, a vulnerabilidade de afirmar que isso me assusta bastante, porque da maneira como as pessoas estão interagindo, e isso não é nem problema do poliamor, é problema das interações rasas. Eu acho que é algo muito perigoso, né? Eu costumo falar que vai faltar antidepressivo para as pessoas LGBT daqui a um tempo, quando envelhecerem, principalmente da minha geração e das posteriores, porque o negócio tá bem complicado, né? Sim. Você falou a questão da idade, né? Realmente não tinha parado para pensar nisso também, mas acho que até um dos pontos de eu me sentir mais insegura em relação ao meu segundo relacionamento é porque o rapaz é 10 anos mais novo que eu. Então bate uma insegurançazinha também nesse sentido, enquanto que o outro é 10 anos mais velho. Eu sei que não tem nada a ver, mas às vezes, pelo outro ser mais jovem, né? Às vezes fico me perguntando se ele também não tá querendo experimentar um monte de coisa e tal. Mas ele realmente, a gente conversa muito. E a outra coisa que ele falou sobre essa estabilidade, né, no relacionamento, quando eu comecei a namorar esse segundo rapaz, que eu falei pro primeiro, né, que já era meu namorado, que a coisa tava ficando séria e que a gente tava meio que namorando, aí perguntei como é que ele se sentia com isso, se ele se sentia inseguro, se ele tinha medo de alguma coisa. Aí ele me falou justamente que se sentia mais seguro pelo fato de saber que eu não iria terminar com ele, porque eu não precisava terminar com ele para começar a namorar o outro. Ele se sentia mais seguro justamente por isso, porque eu não precisaria escolher. Eu achei interessante essa resposta dele. Eu realmente não esperava. Mas é um ponto de vista muito interessante, realmente, porque o relacionamento de vocês permite isso, né? Você pode adicionar pessoas sem ter que tirar alguém, né? Você não precisa criar um espaço para poder preencher com outro. Exatamente. Isso é muito bacana. E, Pri, como é que é a relação dos... Acho que meio que você já respondeu. Os dois, eles são bem de boa, eles não têm ciúmes mesmo, ou você sente que um pouquinho... Ou eles sabem lidar melhor com isso? Olha, se eles sentem, eles disfarçam muito bem. Não parece nem um pouco. Às vezes, um chama o outro para fazer alguma atividade. Eles são héteros, não se relacionam. Então, acaba que ficou na amizade mesmo. Sim. Eu, antes de começar a namorar o segundo, eu cheguei a ficar saindo um tempo com um rapaz que o meu primeiro, né, que eu tava namorando só o primeiro, não gostava dele, que realmente o cara era meio escroto mesmo. Não gostava, mas tipo, o problema é seu, você quer saber como você sai, mas não gostava dele, não. E eles se dão bem mesmo. Eles têm gostos parecidos, apesar da diferença de idade, né? Tá um mostrando alguma coisa pro outro. Não tem do que reclamar, não. Isso é bom. E você acha importante essa coisa de um aprovar o outro? Ou é pra você irrelevante? Como que você enxerga isso? É bacana, né? Assim, é chato quando você tá com alguém que o
que o outro não gosta. Mas como esse rapaz que o meu namorado não gostava, ele era bem escroto, ele tinha todos os motivos para não gostar, porque realmente era bem escroto mesmo. No meu caso, era só uma coisa sexual mesmo. Uhum. Eu sabia que não ia evoluir, eu mesmo não ia querer namorar um cara como ele. Cada casal tem suas particularidades, né? Se é importante para o casal aprovar outra pessoa, eu acho que eu respeito. Não é fácil abrir o relacionamento, então se o casal abriu com vários acordos, e esse é um dos acordos, eu super respeito, porque é muito difícil. Então, o que o casal puder fazer para amenizar e conseguir ir descobrindo, né? Eu acho válido. Assim, não é uma coisa legal você ter que aprovar o que a outra pessoa sai, senão às vezes acaba caindo nos problemas da monogamia, né? Uhum. Você não aprovou e quando vê tá traindo porque tá saindo com uma pessoa que não foi aprovada. Não é legal. Mas eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser discutido. Se o casal tem esse acordo, eu acho que é bacana respeitar. E se tá difícil cumprir algum acordo, senta e conversa, refaz o acordo, tenta ver. Mas eu não sou assim contra essas coisas não, porque realmente é difícil e o que puder ir fazendo para você se sentir melhor, para você lidar com aquilo, eu acho válido, sim. Muito bacana. É exatamente isso, né? É difícil, né, ter essa aprovação, porque nem sempre funciona assim. Às vezes você quer trazer uma pessoa para o seu convívio, aí o outro já não aprova, aí quer saber por que você se interessou pela outra pessoa, qual foi o tipo de interação, o que chamou atenção, o que não chamou. É um monte de variáveis aí que tem que estar preparado para receber, processar e tudo mais, né? Não é uma coisa muito... para mim, né? Para mim não foi muito natural, assim. Foi muito desafiador e eu vi que eu tava arrumando contra o meu ideal de vida, né? Mas isso eu descobri porque eu justamente me propus a ter esse tipo de interação, né? Então eu acho que é interessante desde que você esteja na mesma época de vida, você quer descobrir algo junto com alguém, é interessante, né? E eu já não estou mais nessa fase, né? Porque eu sempre costumo falar, né, que a pessoa ideal para mim é alguém com um coração já meio dilacerado, né? Porque hoje eu não teria energia para viver isso novamente, entendeu? Porque demanda muita energia psicológica aí a parte de você ver o outro experimentando e você já tem conclusões sobre você mesmo e sobre a maneira como você quer interagir com o mundo nesse aspecto, né? Vocês tinham essa coisa de um aprovar o parceiro do outro ou não? Então, sabe o que aconteceu com a gente nessa questão? Aconteceu o seguinte, olha. Aí, no nosso caso, por exemplo, um viu o que aconteceu com o outro. Ah, você saiu com aquele? Ah, peraí, que eu vou sair com o mais bonito, então, com uma pessoa melhor. Então, assim, virou um sentimento muito complexo. Nada saudável, né? De competição. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Para não acontecer o que aconteceu comigo e o que anda acontecendo aí com outras pessoas também. Porque a partir do momento que você tem esse grau de competição e essas coisas acontecendo, você acaba se descaracterizando. Por exemplo, o outro saiu com uma pessoa que tem um perfil diferente que você. E você nota que a outra pessoa com a qual o seu parceiro saiu, tem uma característica que você até gostaria de ter, mas você não tem. Então o que acontece? Você começa a se esforçar de modo nada espontâneo para você ter aquela mesma característica. Isso pode provocar uma grande crise de identidade, você não se reconhece mais, você, sabe, acaba tentando ser aquilo que outra pessoa precisa e não aquilo que você realmente é. Então, é desafiador, né? Então, e quando depois de alguns meses, né? Eu demorei 1 ano para me restabelecer, né? Depois do término, né? De processar tudo o que estava acontecendo. Eu demorei cerca de 1 ano. E para mim foi um sentimento de alívio muito grande em me conhecer, né? Eu vivi um sentimento de alívio em mim. Só que
as minhas interações com as outras pessoas começaram a ficar mais difíceis. Por quê? Porque às vezes você já viveu aquilo, mas você está conhecendo outra pessoa que não viveu e você vê nitidamente que a pessoa não viveu aquilo. Então, é complicado, né? A gente carrega bagagens de vida muito diferentes, né? Então, quando você sabe quem você é e o que você quer, nem sempre significa que você vai encontrar isso no mundo de uma maneira aí aberta e fácil, né? Acho que basicamente aí de um modo bem sintetizado é isso que aconteceu, assim, essa parte de competição, né? Que eu não gostei e eu não recomendo para ninguém isso. Não façam isso com seus parceiros, não é legal, tá? Maturidade e responsabilidade afetiva. Acho que ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E da mesma forma como você admira uma característica em outra pessoa, você também tem que conversar com seu parceiro sobre as características que te mantiveram juntos, né? É importante a pessoa saber o que é admirado nela para que vocês tenham um relacionamento. E eu acho que falta um pouco disso no ser humano, a questão de empatia, a questão de a gente conseguir aí reconhecer as partes boas de nós mesmos e valorizar isso nos relacionamentos. É isso que o Homer falou, acaba acontecendo mesmo, não deveria. Primeiro, respondendo a pergunta lá que você tinha feito de autorização, né? Não sei se eu cheguei a responder. Não tem isso e também nunca tive no meu relacionamento antigo. Mas, às vezes, pequenas coisas, assim, o meu namorado gosta de fazer trilha, eu não curto muito. Aí sai com uma menina que gosta, né? Aí você vai ficar assim, ai meu Deus, vou começar a me interessar por isso. Esse tipo de coisa não é legal. Exatamente. Às vezes passa pela nossa cabeça, não tem como, né? Então, tentar abstrair, tentar focar mesmo no... Porque a pessoa não vai gostar de 100% tudo que você gosta e não vai estar ali o tempo todo com você fazendo tudo. Então, você foca enquanto ela tá contigo, o que vocês gostam de fazer juntos e não tentar se mudar para poder tentar suprir todas as outras coisas, né? Porque às vezes não é isso. Ele não tá saindo com a outra pessoa porque você não gosta de fazer trilha, a outra gosta e ele foi procurar isso em outra pessoa. Aconteceu de ele conhecer uma outra pessoa e ter isso em comum, mas poderia ser qualquer outro tipo de coisa em comum. Sim. E vocês acham importante essa coisa das regrinhas que vocês dois citaram, de deixar muito claro estabelecido na relação, eu vou chamar de original por falta de outra palavra, mas assim, quem veio primeiro? Vocês tiveram essa conversa tipo, isso pode, isso não pode? Ou isso é uma coisa que acontece natural? Olha, com o meu ex, que foi o meu primeiro relacionamento aberto, era cheio de regrinhas. Eu, cada hora, inventava uma regrinha nova, que não podia errar, que não podia vir mais de 2 vezes por semana, eu podia isso, eu não podia aquilo. Algumas regrinhas foram caindo, outras até atrapalharam mais o nosso relacionamento, justamente porque, às vezes, ele se sentia mal com aquilo e não... E ao invés de conversar, ficava nessa de se sentir mal. E aí a gente acabava brigando. Eu acho importante, se aquilo te ajuda a se sentir mais seguro, mas não pode ser uma coisa que dure para sempre, né? Você tem que ir abrindo mão disso aos poucos. E eu super respeito. Eu acho que se você encontrou alguém e esse alguém tá num relacionamento aberto que tem lá uma determinada regra, eu acho que ou você decide se vai querer entrar nisso, né? Porque às vezes pode ser muita dor de cabeça. Mas não critica, não julga, porque é difícil pro casal tá passando por aquilo tudo. A gente não sabe há quanto tempo que eles estão nessa. Então, é importante respeitar, sim, mas também é importante tentar evoluir, né? Não ficar preso nisso e achar que isso também vai te dar uma segurança, que não vai dar nada de errado por causa dessas regras. Porque a monogamia é uma regra, tipo essa, né? E as pessoas quebram as regras também. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Sim, rolar um vade-mecum das regras do poliamor é meio complicado. Não, aí cada casal faz a sua, cada casal vê o que incomoda mais.
E vai engatinhando aí até se desprendendo, né? Uhum. Essas questões de estabelecer as regras, isso é bastante desafiador, porque não é que é um jogo que você começa a jogar com as regras pré-estabelecidas. As questões vão mudando, as regras. Mas eu acho que, apesar de ser muito pessoal isso, uma coisa é importante. Na hora em que você achar que as regras não funcionam mais, você tem que sentar com o seu parceiro e você tem que conversar sobre as regras. Isso é fundamental e nem todo mundo faz. Exatamente. Homer, me conta uma coisa. Você que teve um relacionamento homossexual, assim, como gay inserido no meio gay, eu sei que tem muito essa coisa da galera se pegar todo mundo, etc. Num poliamor homossexual, você acha que essa questão de um pegar o parceiro do outro, essa coisa de realmente se tornar um trisal, é mais comum? Como que você, que está inserido no meio LGBT, enxerga isso? Eu acho que é mais comum, sim, né? Eu acho que a sociedade LGBT foi muito oprimida, é muito oprimida, né? A gente está aí num cenário muito distante do ideal para aceitação e convívio, e tudo isso tem uma questão histórica, né? O que eu vejo no meio LGBT? Eu vejo que a gente amadurece de uma maneira muito tardia, né? Porque, por exemplo, a nossa própria adolescência, né? O que os adolescentes heterossexuais já faziam, por exemplo, com 13, 14, 15 anos, né? Estabeleciam as primeiras interações em termos de afetividade, relacionamento. Então, pra gente, tudo era muito obscuro e não aceito pela sociedade ainda, né? Então, a partir do momento que você tem uma certa idade, você se insere aí no meio LGBT, você meio que atua de maneira, entre aspas, compensatória, né? Então, eu vejo muita gente de 30, 40 anos vivendo coisas de adolescente no meio LGBT. E isso é muito perigoso porque a maturidade emocional, ela é formada muito tarde na vida, né? Eu acho que as pessoas heterossexuais, não que eles tenham mais maturidade, mas eles têm a oportunidade de construir a maturidade emocional deles de uma maneira mais natural e de uma maneira um pouco mais cedo na vida. Então, eu acho que existe essa questão um pouco nebulosa da pessoa LGBT se sentir muito presa, né? E de uma hora para outra aí querer a liberdade a todo custo e colocar essa história aí das interações poligâmicas junto com essa liberdade. Mas assim, eu vejo muita gente LGBT em relacionamentos poligâmicos, mas eu vejo um processo muito difícil de equiparar isso, sabe? De ser natural e saudável para as duas pessoas simultaneamente ou quantas pessoas entrarem no processo. Eu vejo sempre uma pessoa para a qual a situação é muito confortável e às vezes até um pouco cômoda, né? E a outra pessoa, ela aceita, mas com algumas vírgulas e ela se machuca um pouco mais, né? Então, assim, é difícil você achar uma pessoa na mesma sintonia que você, de qualquer forma que você queira ter um relacionamento, né? A questão da sintonia é muito complexa. O meio LGBT também tem uma questão de valorização física muito grande, né? Então, assim, nós somos seres lotados de imperfeições e defeitos. Então, sempre vai existir alguém mais bonito que você, com um corpo mais atraente, com características mais eloquentes que você. Então, assim, sempre vai existir, né? Agora, eu vejo que o meio gay, ele perde essa oportunidade de valorizar as pessoas como elas verdadeiramente são, principalmente considerando que é uma classe marginalizada, não entendida muitas vezes pela sociedade. Nós deveríamos aproveitar a oportunidade de ter mais empatia com as pessoas na sua totalidade do ser, com seus defeitos, e valorizando não só aquilo que é valorizado pelo resto da sociedade, né? Beleza física, atração, questões assim, né, mais de beleza mesmo, né? Esse helenismo, né, que existe na comunidade LGBT, eu acho que a gente poderia virar a página para uma outra era em que a gente tivesse mais empatia com nós mesmos, porque nós somos marginalizados pela sociedade no geral, e a gente é marginalizado pela própria classe.
Isso é uma coisa muito louca, entendeu? Então, assim, sai um pouco do tema, eu acho, isso daí, mas eu acho que isso se liga muito também com as interações poligâmicas, tá? Não vou chamar de poliamor, porque eu acho que poucas pessoas vivem poliamor. Poliamor é quando você realmente desenvolve amor com várias pessoas simultaneamente, né? O que eu vejo que acontece muito, né? Eu vou falar da classe LGBT, porque eu tô inserido nela, é que eu chamo de polipegação. Sim. Então, assim, existe uma diferença, tá? E você quer defender o poliamor? Defenda. Isso é muito bacana. Eu já ouvi polissex também. Cenário de polissex. Mas você tem que saber o que é o que, né? Assim, se você tá na polipegação, na interação aí múltipla, é um direito seu, mas é importante você não iludir ninguém, é importante você ter diálogo e se você quer que alguém caminhe junto com você, que essa pessoa esteja na mesma vibe. Se não está, não engane ninguém, né? Esse pelo menos é uma das questões que eu aprendi na marra também, né? Não sou senhor da verdade, não nasci sabendo das coisas, também passei por vários processos, mas esse aprendizado foi muito bacana, né? E eu vejo que as pessoas que realmente elas são aptas ao poliamor, elas podem ter uma oportunidade de ter uma vida muito incrível. Mas, né, o que eu comentei, é o poliamor, não assim, a interação indiscriminada com um monte de pessoas, porque nada está suficiente para você. Você tem que parar para pensar, por que nada está suficiente para mim? O que eu tô buscando na outra pessoa que eu não acho? É um problema que tá em mim? Não é? A gente tem que se conhecer. Assim, se conhecer é para pessoas privilegiadas que tiveram as ferramentas para tal, porque no mundo alienador que a gente vive hoje, a gente às vezes corre o risco de morrer sem conhecer quem somos. Na sua relação, por estar inserida no meio LGBT, vocês tiveram muitas propostas de ser uma coisa muito tipo assim, a três, por parte do parceiro ou externo, ou você acha que isso é indiferente? Tipo, quando vocês falavam que tinha um relacionamento aberto para as pessoas já olhavam para vocês do tipo assim, vamos pra cama nós três? Ou era uma coisa muito separada mesmo? No meu caso, é que eu comentei antes, né? A gente não tinha essa questão da terceira pessoa no convívio comum, né? Mas muitos gays, eles têm isso daí, levam de uma maneira super boa. Agora, eu tenho dificuldade de enxergar, por exemplo, alguém interagindo na cama com um parceiro e às vezes você se sente de escanteio, você vê os dois numa super sintonia. Cara, isso me machuca. É difícil isso. Não é fácil. Eu já pensei nessa possibilidade, mas começo a pensar nisso. Nossa, vai que eles estão numa super sintonia, eu fico meio de fora. Não, quero não. Não, exatamente. Agora, você acha que a pessoa, no meio do momento de tesão, no momento de interação, ela vai se preocupar em vai ver que você tá de escanteio? Só se for uma pessoa muito bacana, né? Mas as pessoas não são muito assim, né? E eu acho que você tem uma sintonia, aí vai um amor meio transcendental, porque você tem que se preocupar com o que o outro tá sentindo na hora, e aí o próprio momento, por exemplo, se você for falar de momento de orgasmo, você vai conseguir sintonia dos três terem orgasmo ao mesmo tempo? É dificílimo, já é difícil com 2, às vezes, imagina com 3. Então é complexo isso, né? Existem muitas histórias por aí, né? Uma pessoa que começa a sair com a terceira pessoa, aí não consegue mais ter relação tipo A2, só se o terceiro estiver envolvido. Então, assim, quando você abre as portas para as possibilidades, as questões, elas batem na sua porta. Então, tem que estar preparado. Sim. E às vezes é um caminho sem volta, né? Caminho sem volta. Já era, né? E vai muito, por exemplo, eu sou um cara mais tranquilo, assim, sabe? Mas tem pessoa que não, tem pessoa que ela precisa dessa interação a todo momento, né? Tudo bem, eu sei curtir a minha vida de solteiro também, sabe? É muito, muito bacana também. Mas, não sei, tem pessoas que são muito perigosas nesse sentido, assim, nada tá bom e que é sempre uma novidade. Tipo, a gente tem que tomar cuidado. As pessoas, elas não são umas figurinhas de um álbum pra gente completando na nossa vida. Não, cada pessoa tem sua história, cada pessoa deve ser valorizada como algo muito único, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ânsias internas e de que forma isso é projetado no outro, é levado pro outro, né? Porque a gente se machuca muito. Mas, assim, eu tenho uma visão até que um pouco, né, otimista em relação a isso. Há 1000 anos atrás a gente estava se matando por outras coisas, hoje a gente está discutindo outras questões. Então, assim, a humanidade ela passa por períodos, né? E eu acho aí que
tanto os monogâmicos quanto poligâmicos, eles têm que tentar achar a sua turma, né, de uma maneira, e tentar dialogar no começo. Se eu posso dar uma dica aí pro pessoal que tá tentando se relacionar, tenta se descobrir logo, né, o que você gosta, quais são suas preferências, e falar isso pro outro logo no começo, cara. Não espera, tipo, ter muito, sei lá. Tudo bem, as situações acontecem na vida da gente também, né? Não posso também dar a fórmula mágica para as coisas acontecerem, mas se você já sabe que você é uma pessoa com tendências extremamente poligâmicas, interage com isso, né? E pessoal, conta uma coisinha pra gente. Como que foi lidar com a família quando vocês vieram com essa questão de, tipo, olha, estou num relacionamento aberto? Qual foi a recepção exclusivamente assim, da família, dos amigos próximos de vocês? Como que foi lidar com isso? Olha, a família, geralmente a família, os conhecidos também, né? Amigos, talvez. A princípio, eles acham que o meu relacionamento não é sério. Principalmente com o meu ex, que não tinha uma outra pessoa, né? Então, o que normalmente as pessoas pensam é que você não gosta o suficiente dele, que não é amor. Uhum. Agora, no meu atual, como eu tenho 2 namorados, então eu já fui a encontros da família com um, já fui com o outro. Eles já não falam muito, mas eu acho que também, ou eles acham que, você tá feliz, é isso que importa. Eu acho que minha mãe tem mais esse pensamento. Ou não querem falar mesmo para não indispor, porque eu realmente quase ninguém fala, quase ninguém critica, embora eu saiba que eles não concordem muito com esse tipo de relacionamento. Os amigos são mais abertos, ficam mais naquela assim, nossa, que bacana, mas eu não conseguiria. Alguns até brincam, pô, legal, quem dera que se minha mulher topasse. Aí eu até falo assim, e você? Seria de boa ela tá com outro cara? Não, aí não, melhor deixar. Normalmente, essas são as brincadeirinhas que eu mais ouço. Mas crítica mesmo, eu quase não ouço, assim, de crítica, de julgamento. Ou porque eu também dou muito fora, então as pessoas já preferem não comentar, não se meter, tipo, o problema é deles. Não sei se falam alguma coisa por trás, entre outras pessoas, mas no meu ouvido quase não chega nada, então eu tô super de boa com isso. Sim. Eu imagino, falando de fora, que você teve que se cobrir de muita defesa, até por questões de machismo, né, da sociedade. Como a gente falou antes, né, um homem com 2 mulheres é super ok. Agora você, mulher com 2 namorados, já muda de figura. Pois é. Pouca gente fala, mas deve ter um monte de gente que deve me achar puta, né? Principalmente quando era só aberto, né? Que aí eu saía com outras pessoas. Agora, como eu tô namorando eles 2, né? Eu fico com eles mesmo e não saio com ninguém. Mas quando eu comecei a sair com o segundo, que eu ainda não tava namorando com ele, teve um conhecido meu que conhecia o meu primeiro namorado, conheceu o carinha lá escroto que eu falei que eu tava saindo, e conhece o segundo, né? Aí ele falou assim, nossa, você tá me saindo uma bela de uma putinha, hein? Isso foi o máximo, assim, de julgamento que eu ouvi. Então, meio que ignorei também. E às vezes eu dou uns foras, dependendo da pessoa. Tem gente que eu só ignoro. Mas na maioria das vezes eu não ouço nada, não. As pessoas devem falar entre si, ou só devem pensar mesmo. Porque eu já tenho um jeito, eu falo muita putaria por aí, abertamente. Então, as pessoas já estão acostumadas mesmo. Já não falam nada. No meu Facebook eu posto um monte de coisas assim. As pessoas até falam assim, Priscila não tem filtro no Facebook dela. Então as pessoas já estão acostumadas. Eu nem não ouço nada, não chega nada pra mim. Então eu vou vivendo de boa. Tem uma amiga minha que ela falou uma frase só com que você falou ali, a questão de puta, que puta, na verdade, é uma mulher que faz exatamente o que ela quer da vida dela como um homem, né? Pois é, a pessoa que me falou isso já pegava todo mundo, não sei se ainda pega, né? Porque como é casada, aí, né? Não dá pra saber se faz escondido, mas, nossa, se eu não tô fazendo nada escondido, não tô sendo desonesta com ninguém,
Não é? Não tem porque é a mesma liberdade que qualquer um teria. Uhum. E, ô Mary, vocês chegaram a ter na relação de vocês essa questão de amigos próximos e família opinando sobre o assunto quando vocês abriram a relação? Ou ficou muito entre vocês? Tava muito entre a gente e depois do término as pessoas vinham me perguntar muito, né, sobre como é que funcionava, nossa, eu nunca imaginava, né? Uma coisa que eu não gostava, assim, isso eu vou transpor aí para a comunidade LGBT, é que algumas pessoas próximas de mim falavam o seguinte: eu bem que sabia, né, de vocês, porque o seu parceiro conversou comigo numa época X, né, tipo, aí eu ficava imaginando, mas peraí, na época X a gente já tava nisso, não tava, sabe, eu ficava muito incomodado, né, eu ficava muito, assim. E depois eu via que algumas das regras que foram estabelecidas, elas não foram seguidas de uma maneira muito rígida ou de como deveria ser. Mas assim, eu não vou transportar essa questão para todos os tipos de relacionamento. Não, aconteceu comigo isso, e isso depende muito mais da índole das pessoas envolvidas do que de uma maneira geral, né? Mas assim, eu acho que vale a pena você conversar com as pessoas mais próximas, né? Eu não tinha esse tipo de liberdade com a minha família, que é um assunto muito delicado, né? Mas, assim, as pessoas que têm esse tipo de abertura, eu acho que nada melhor do que quem realmente te conhece, né? Do que as pessoas mais próximas, para poder dar um apoio e poder opinar sobre o que você pode ou não fazer, pode ou não aceitar, né? E às vezes a gente sozinho, a gente se perde muito também, sabe? Eu acho que é importante você ouvir as outras pessoas, né? Compartilhar isso com amigos e tentar de uma maneira assim, sem julgamentos, né? Mas isso que às vezes você quer expor isso para as pessoas e as pessoas tipo, meu Deus, que putaria, né? Tipo, e não é assim, né? Só você sabe as dificuldades também desse tipo do seu próprio relacionamento e tudo mais, né? Então, assim, mas eu volto na questão da empatia, né? Às vezes, por exemplo, um amigo LGBT ouve isso de você, de vez tentar propor uma situação de bem-estar aí para vocês, vai estar mais interessado em tentar, de alguma forma, se inserir nesse trisal ou no que for, né? Então, aí vai do caráter mesmo de cada um. Mas eu acho importante, sim, se você puder dividir com pessoas construtivas, pessoas que vão te ajudar, eu acho que a gente precisa mesmo desabafar, isso nem sempre tem que ser só numa salinha de terapia. Isso aí, gente. E pra gente encerrar, não dá se vocês já fizeram isso durante o episódio, mas só um resuminho. Dicas pra quem tá pensando em abrir a relação. O que vocês consideram? Tipo, segue esse caminho que aqui não tem erro. Vai ter erros, tá? Isso não tem como, vai ter erros. Faz parte. Primeiro de tudo, eu encorajo as pessoas a se conhecerem muito bem. E para isso, faça tudo que tiver ao seu alcance, sabe? É terapia, é um curso que seja de autoconhecimento, né? Hoje em dia a gente tem tantas estratégias, né? Livros, materiais na internet. Tente se conhecer e tudo que você fizer no seu relacionamento, tente pensar de uma maneira igual em você e na maneira como afeta a outra pessoa também. Tem que ter responsabilidade afetiva. Eu acho que o ser humano precisa evoluir um pouquinho nessa parte de responsabilidade emocional. E conhecer muito bem. Eu acho que não existe classificação, né, correta de como ser feliz, mas você tem que se conhecer e você tem que explicar para o outro, olha, eu tenho uma tendência mais monogâmica, eu tenho uma tendência mais poligâmica, e tentar aí construir uma relação aí mais construtiva. Eu acho que nesse quesito, vale muito aquela regrinha da química, né? Na química a gente tem apolar atrai apolar e polar atrai polar. Então, assim, os semelhantes se agrupam, na verdade, né? Então, eu acho que isso funciona nessa questão também. Muitas das vezes a gente acaba se descobrindo nos nossos processos, mas quanto mais eu conhecer de mim mesmo, mais eu vou saber o que o outro tem de compatível com o meu mundo. Então, se eu posso dar uma dica pro pessoal, é autoconhecimento. Muito bem. Falar diálogo, né? Diálogo sempre, diálogo é fundamental em cada momento
Não fica com medo de DR, tem que conversar mesmo, sempre, sempre, sempre. Se tá se sentindo mal com alguma coisa, tudo tem que ser conversado. Eu, normalmente, eu não faço nem apologia de não monogamia, porque não é fácil. Eu, por mim, eu não fico assim, as pessoas têm que abrir o relacionamento, porque monogamia é prisão, é possessividade. Eu não falo nada disso. O meu é aberto, mas não faço propaganda não, porque eu sei que não é fácil, não sei até onde que eu vou estar nesses 2 relacionamentos. Então, assim, tudo muito incerto também, né? Eu até tinha um amigo que ele até falou uma coisa interessante, né? Que ele falava que a monogamia é muito mais fácil, ser não monogâmico é muito complexo. Nem por isso um é melhor do que o outro, né? Você vê que o exemplo que ele falava era em relação à monarquia, né? A monarquia também é muito mais fácil do que a democracia. O rei vai lá, manda e acabou. E nem por isso é melhor ou pior, só porque um é mais fácil, o outro é mais complexo. Nossa, viajei. Mas eu tinha que dar dica, né? Então, eu não sei muito o que dizer em relação a dicas, porque eu mesmo também passo por questões complexas comigo mesmo. A única coisa que eu posso dizer, que eu já disse, é de conversar sempre. E a responsabilidade afetiva, que o Omar falou, que isso é muito importante. Você está sempre preocupado com o seu parceiro e com a outra pessoa também, com a terceira pessoa, se você estiver conhecendo uma terceira pessoa. Então, é muito difícil lidar com essas 2 pessoas ou mais, mas é importante conversar sempre e respeitar os limites de cada um. Muito bem. Quer dizer, basicamente vocês falaram a mesma coisa, né? Porque tudo gira em torno da conversa, seja o autoconhecimento, que é a conversa consigo mesmo, ou com o parceiro, seja 2, 3, 4 ou uma suruba do Sense8. Se joga. E no Se Joga, a gente vai dar para você, como sempre, uma lição de casa. E a minha lição de casa é um livro que eu descobri enquanto eu estava pesquisando, né, para poder fazer esse episódio, do Alexandre Venâncio, se chama Poliamor e Relacionamento Aberto, guia ilustrado para dominar a arte da sexualidade plural. Eu dei uma folhada no livro numa livraria, né, não comprei ele para ler, mas assim, pela leitura rápida que eu fiz, ele fala muito sobre essa questão de como abrir o relacionamento, as questões, as dificuldades, e o que faz toda a diferença é ele ser ilustrado, então torna a leitura muito mais gostosa. É um tema que é muito, né, como a gente falou nesse episódio, complexo, mas a questão das ilustrações ficou muito boa. Eu, assim, parabenizo o Alexandre por ter criado esse livro, ficou muito maravilhoso. Então fica aqui a minha dica para você que tá pensando em abrir o relacionamento, ou até já tem um relacionamento aberto, procura esse livro e dá uma lidinha, porque eu gostei bastante. E convidados, o que vocês sugerem para a audiência do Fora do Meio? Tem um livro da Regina Navarro que eu gosto muito, se chama A Cama na Varanda. Não li ele todo ainda, li alguns tópicos, porque ele fala não só sobre... Ele passa por relacionamento aberto, é um dos tópicos, mas fala sobre relacionamentos de forma geral, fala sobre maternidade. Tem um estudo antropológico muito interessante, um filme que também tem um pouquinho a ver, que eu gosto muito, que é Vicky Cristina Barcelona. Eu me identifico muito com a Cristina, embora tenha um estilo de vida bem diferente. E uma série que eu queria recomendar, que aí não tem nada a ver, mas eu achei incrível, eu terminei de ver recentemente, então eu tô assim, meio apaixonada, é Mad Men. Eu sei que tem na Netflix, ou pelo menos tinha até quando eu assisti, e eu achei muito bacana, mas não tem nada a ver com o tema. Eu, como indicação, vou citar aquele episódio que muitas pessoas já viram, do Black Mirror, chamado Hang the DJ, que fala um pouquinho sobre essa nossa busca sobre alinhamento de expectativas e encontrar a pessoa certa e tudo mais, né? Pode parecer um pouco romantizado, né, frente às interações, novas interações aí afetivas, mas é realmente algo que eu acho muito considerável, passar por dificuldades e valorizar aquilo que pode ser construído de uma maneira conjunta com alguém que você considera único. Eu acho interessante, acho legal.
Essa é a minha indicação. Não, maravilha. Esse episódio é um dos meus favoritos, junto com o San Junipero. Na verdade, eles são até um pouco parecidos, né? Que o San Junipero é mais... Ele tem uma questão de eternidade, né? Interessante. Maravilha. E o Pink Honey desse episódio, gente, eu vou recomendar para você, principalmente você que é de São Paulo ou da região, conhecer o trabalho da Casa 1. A Casa 1 é um centro de acolhimento LGBTQI+, que tem várias atividades. Uma das partes dela, ela acolhe pessoas que foram expulsas de casa por se assumirem para os pais e etc. Então, tem uma área lá deles que eles dão esse primeiro acolhimento para pessoas que não têm para onde ir, porque, né, a pessoa acaba sendo posta para fora de casa sem ter o que comer, sem ter para onde ir, estando numa situação de muita vulnerabilidade. E a Casa 1, que foi criado pelo Irã, dá esse primeiro acolhimento, esse primeiro socorro, então, para as pessoas. A Casa 1, ela vive de doações, então eu recomendo que você que é de São Paulo ou de qualquer outro lugar do Brasil, que possa ajudar de alguma forma, entra no site deles, procura conhecer e ver o que você pode fazer para ajudar. Para quem é aqui de São Paulo, eles estão sempre recolhendo roupa, alimentos, eles têm uma parte de doação de roupas até para pessoas em situação de vulnerabilidade, né, moradores de rua, por exemplo, além de ter um espaço onde eles ministram cursos, dão oficina para uma série de pessoas de forma gratuita. Então, se você pudesse voluntariar e puder ir conhecer principalmente o trabalho da Casa 1, eu recomendo que você faça. Se porventura você é de fora de São Paulo e não consegue ajudar a Casa 1, eu peço que você dê uma pesquisada aí na sua região, porque com certeza tem algum lugar que tem um perfil muito similar e que auxilia pessoas também dessa mesma forma. Então, dê um Google aí na sua cidade e faça algo por alguma instituição que ajude as pessoas, da forma que seja, tá? Seja LGBT ou não. Lógico, como esse é um podcast LGBTI, a gente tem esse viés e a gente sempre vai apoiar, claro, as pessoas que, né, estendem a mão para a nossa comunidade. Mas lógico, não são só os nossos irmãos LGBTs que precisam de ajuda. Então, se você puder ajudar alguma outra instituição, eu peço que você faça. Bro Messenger. E no Bro Messenger de hoje eu vou ler para vocês então um e-mail que eu recebi logo depois do episódio sobre bissexualidade, que foi muito legal. Eu vou compartilhar então com vocês agora o e-mail da Inã. Vou ler para vocês. Oi, aqui é Inã, moro em Manaus e conheci o podcast por indicação há pouco tempo. Gostei muito do formato como você decidiu fazer a abordagem de cada uma das letras da sigla e vim trazer a sugestão que é pouquíssimo abordada, que é a assexualidade. Me encontro em um dos espectros e sinto falta de conteúdo sobre isso. Afinal, também fazemos parte da sigla enquanto sexualidade. Mas a desinformação acaba disseminando uma opinião, inclusive no meio LGBTQI+, completamente equivocada e discriminatória com os assexuais. Para que não fique muito extenso, afinal é apenas uma sugestão, deixo aqui meu agradecimento pelo seu trabalho. Um abraço. Inã, seu e-mail é muito pertinente pelo seguinte: na pesquisa do perfil do ouvinte que tem lá no nosso site, que se você não respondeu, eu recomendo que você faça, tem muitas pessoas que se declaram assexuais que ouvem o Fora do Meio. E quando eu vi esses resultados na pesquisa, eu pensei, eu preciso fazer um episódio representando essas pessoas. Porque uma coisa que eu reparei é que é muito comum podcasts ou programas ou qualquer outro meio de comunicação focar muito no LGBT, né? Como se só existissem essas 4 letras de forma principal. Fala-se muito no apagamento bi, na questão da inferiorização da pessoa trans, mas todas as outras letras que compõem essa sigla, elas são muito pouco discutidas e tem pouca representatividade nesses outros meios. Então, a minha ideia é falar sobre assexuais, sobre intersexuais, sobre essas outras de forma até mais prioritária, porque assim, as pessoas não falam muito sobre, e como você falou, gera desinformação e desinformação gera preconceito, e é esse o objetivo desse podcast, desmistificar essas outras siglas. Então, se você que está ouvindo é assexual, eu convido você a mandar um e-mail para mim, e se tiver interesse em participar de um episódio sobre assexualidade, eu tenho muito interesse em gravar sobre vocês. Então, se você topar participar, manda um e-mail para foradomeio.podcast@gmail.com ou uma mensagem através das nossas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram Fora do Meio Podcast, ou no Twitter Fora do Meio Pod, que eu tenho sim muito
muito interesse em produzir um episódio com vocês. A gente tá com pauta até outubro já, né? Eu já tô produzindo vários episódios, mas assim, vai rolar um episódio com assexuais. Isso eu garanto pra vocês. E como eu falei, eu vou ler aqui 2 mensagens que eu recebi lá na área onde você pode deixar um recado, na pesquisa do ouvinte. Eu não tenho o nome das pessoas que deixaram, porque não é nem esse o objetivo da pesquisa, né? Nominar as pessoas e sim traçar um perfil, então as perguntas são genéricas, mas tem uma área lá que as pessoas podem deixar um recado. Então eu vou ler aqui 2 para vocês, que são 2 que eu posso responder, e eu acho até interessante que eu responda. É para vocês saberem que eu tô sim acompanhando e implementando todas as sugestões de vocês. Então a primeira mensagem diz o seguinte: poderia ter um espaço para os ouvintes darem depoimentos e contribuir sobre os assuntos da semana. Então, como eu disse, eu não sei o nome da pessoa que deixou essa mensagem, mas eu vou respondê-la aqui geral, porque é uma informação até importante para todo mundo que ouve. Desde o episódio sobre bissexualidade, eu mudei um pouquinho a minha postura na hora de fazer a pauta. Além da pesquisa que eu já faço, eu coloco lá no nosso Instagram, principalmente, uma área para as pessoas deixarem perguntas sobre o tema. O tema que eu estou apresentando lá não é necessariamente o próximo episódio, né? Porque tem todo o tempo de produção, de gravação. Então, eu deixo lá essa área para as pessoas fazerem suas perguntas. Eu uso elas na hora de montar a pauta. Então, eu convido você a principalmente acompanhar um Instagram lá nos stories, é onde eu apresento um pouco de antecedência os episódios que estão em produção, né? Lógico que esse tempo de produção e de gravação tem um hiatus entre ele, que é o tempo que eu levo para produzir a pauta, para combinar com os convidados as gravações. E se você por acaso vê lá um tema que você de alguma forma se identifica ou possa contribuir, por favor, por mais que se o Instagram tem um espaço lá limitado, manda um e-mail pra gente contando a sua história, dando a sua opinião sobre o assunto. Com certeza eu tenho interesse em ler ele aqui no nosso podcast, até porque assim, a ideia é que seja uma conversa muito ampla. Por isso que eu gosto de receber vários convidados, pra gente ter vários pontos de vista sobre um determinado assunto. Mas lógico, às vezes eu recebo 2, 3 convidados, eles não têm a vivência que você que tá ouvindo também tem. Então se algum tema lá chamar a sua atenção, por favor, manda pra gente. Eu tenho todo interesse em ter você aqui participando através das suas mensagens. A outra mensagem que deixaram na pesquisa do ouvinte diz o seguinte: seria interessante possuir um co-host de forma a flexibilizar o debate e permitir representatividade das outras letras da sigla. Quem acompanha o Fora do Meio desde o começo percebeu que eu fiz 2 episódios sozinhos, era um outro formato, a ideia era eu falando, contando a minha história, e depois a gente teve um co-host que foi o Alex. O Alex ficou comigo alguns episódios e ele teve que sair por algumas questões pessoais, mas o formato do podcast ele cresceu muito com a presença do Alex, por eu ter outra pessoa com quem eu conversar, e eu quis realmente manter esse formato, porque justamente eu acredito que ele dá mais visão, ele deixa mais ampla a discussão. É por isso que cada episódio eu recebo convidados para poder conversar comigo sobre o assunto da semana. Eu às vezes penso em ter um co-host para poder fazer parte, né, do Fora do Meio. O que me impede neste momento que é a parte de produção, que eu teria que dar uma modificada. Isso, claro, não é uma grande coisa, assim, não seriam grandes modificações, mas eu teria que adaptar um pouquinho da rotina de produção do podcast. Quando eu estava com o Alex, a gente trabalha junto, então era muito fácil a gente conversar sobre os episódios. A gente saía do trabalho, ia para um café e ficava discutindo a pauta na semana da gravação. Então, assim, a gente deu uma adaptada. Agora com os convidados, então a gente tem essa conversa também antes de efetivamente gravar, né, para alinhar as coisas. Assim, eu não tô dizendo que isso nunca vai acontecer, é uma ideia, é uma vontade minha que ela tá ali na lista de espera, digamos assim. Então, não vou dizer que não vou dizer que tão logo, mas assim, é uma coisa que eu tenho pensado e eu tenho plena vontade de deixar esse podcast cada vez mais representativo. Eu acho que essa é a grande questão para mim, então eu tô pensando nisso de verdade, tá? Vamos ver o que o futuro nos reserva. E chegou a hora de deixar aquele meu beijo especial para as cidades que acompanham o Fora do Meio, né? Todo episódio sempre tem uma cidadezinha que aparece nova aqui, então muito obrigado pela audiência de vocês. Mesmo que vocês não apareçam aqui, porque a plataforma que eu utilizo para ver, ela me dá as 10 cidades do período, então eu sempre faço essa conferência, né, para poder fazer essa parte do Fora do Meio. Mas assim, se a sua cidade ainda não apareceu aqui, calma, espalha o Fora do Meio, apresenta o Fora do Meio para as outras pessoas da sua cidade. Quanto mais pessoas estiverem baixando e estiverem ouvindo o podcast, a cidade de vocês vai ser representada aqui, sim, tá?
tá bom? O que não significa que eu não esteja vendo vocês. Como eu disse, eu sempre interajo com as pessoas que ouvem o Fora do Meio através do nosso Instagram, principalmente, através do e-mail. Então, aparecer aqui é uma questão de tempo, tá bom? Então, um beijo especial para São Paulo, para Curitiba, para Brasília, para Campo dos Goytacazes, para Fortaleza, para Goiânia, para o Rio de Janeiro, para Long Beach, para Recife, para Arerê, para Porto Alegre, para Belo Horizonte, para Anapá, para Petrolina, para Fortaleza, para Jundiaí, para Maceió, para Manaus, para Porto Velho, para Recife, para Várzea Paulista, para Goiânia e para Itu. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente tá crescendo. Cada episódio que eu lanço, ele atinge o anterior, né? A quantidade de downloads do anterior em um espaço de tempo muito menor. Então, assim, eu tô vendo que o Fora do Meio tá crescendo e eu sou muito grato a vocês por estarem levando esse trabalho cada vez mais adiante. Há pouco tempo eu postei lá no nosso site uma coisa que eu achei muito bacana, que muitas empresas têm, que são missão, valores e visão. Eu criei esses 3 nortes, digamos assim, para o podcast. Eu convido você a ir lá conhecer. Ou no nosso Instagram também, que tá com uma cara um pouquinho diferente, depois de eu ser inspirado por um ouvinte, um Maicon Lana, a deixar um pouquinho mais bonitinho. Tá bom? Maicon, brigadão pela dica. Tô colocando em prática. E outra novidade que a gente tem é que nós começamos uma campanha de financiamento por assinaturas no site Catarse. Agora você pode contribuir para ajudar com as despesas do Fora do Meio a partir de R$5 no site do Catarse, que é catarse.me/Fora do Meio, ou no link diretamente no nosso site, lá no menu na parte Contribua. Dá uma olhadinha lá no site, olha as recompensas e contribua com a gente com as despesas de produção desse podcast. Conto com você, hein? Então é isso, gente. Eu quero agradecer vocês dois por terem dividido comigo, né, e com a audiência do Fora do Meio essas experiências de vocês, a visão, e pela oportunidade de me ensinarem muito sobre esse tema que a gente acaba não conversando muito, talvez, porque é um tabu para a sociedade, né? Mas é como eu sempre falo, aqui no Fora do Meio o tabu, ele é tópico de discussão, então muito obrigado a vocês dois pela oportunidade e por se dispuserem a estar aqui conversando sobre isso. Obrigado a você pela oportunidade de conversar sobre um pouquinho, né, sobre esse tema. Fernanda, também eu que agradeço a oportunidade, não só de falar a respeito, mas de ouvir também uma outra posição, no caso do Homer. O bom dessa discussão com 2 pontos de vista é que a gente sempre acaba aprendendo um com o outro e de fato, né, por mais que hoje em dia haja essa tendência das pessoas ao poliamor, ao relacionamento aberto, é como o Homer demonstrou que depende muito do momento que você está na vida e não é para todo mundo. O que não significa que as pessoas que participam de um poliamor sejam mais evoluídas ou menos evoluídas. Isso, né, é só um perfil de pessoas diferentes. Então, é isso. É a vida. Isso é muito importante mesmo, justamente ter 2 situações diferentes, 2 pontos de vista diferentes, para as pessoas verem mesmo que nem tudo são flores, que nem sempre o que aconteceu com um vai ser assim com o outro. Uhum. Exatamente. E pessoal, vocês querem deixar alguma forma dos ouvintes contactarem vocês? Eu vou deixar um Instagram, Prilogon, Prilogon. Eu vou deixar também o meu Instagram. Quem quiser me seguir, perguntar alguma coisa pra mim, fica à vontade. É @destilvegan, com N no final. Manda uma mensagem, qualquer coisa, quiser discutir, desabafar, estou à disposição. Maravilha. E esse episódio, gente, como eu falei no começo, ele foi uma sugestão de um ouvinte do Fora do Meio. Então eu quero deixar um abraço. Will, muito obrigado pela oportunidade, né, de me sugerir esse tema para eu poder aprender também, e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo, que, né, se sentiu representado por esse episódio, manda uma mensagem pra gente também, através do nosso e-mail, que é foradomeiopodcast@gmail.com, ou das nossas redes sociais, Instagram e Facebook, é @foradomeiopodcast, ou dos meus perfis pessoais, que é minhonzinhobnu no Instagram, _trouxão no Twitter. E se você tá ouvindo, tem alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente, pode acessar o nosso site, que é www.foradomeio.com.br, manda pra gente, conversa com a gente, porque, como vocês sabem, eu tô aqui para ouvir vocês e tornar esse podcast o mais próximo de vocês quanto possível. Então,
muito obrigado a você pela audiência. Homer e Pri, muito obrigado pelos minutos que vocês me emprestaram nesse podcast e eu espero que a gente se reveja em breve. Abração, tchau, tchau. Beleza, gente. Então, boa semana. Eu falei boa semana, mas eu não sei quando que eles vão ouvir isso. Bom, independente do dia, que tem o resto de semana bom. Perfeito. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.